Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sara, sou nutricionista aqui do Camões Pinóquio e vim conversar com vocês hoje sobre a importância da nossa alimentação para a gente enfrentar essa pandemia aí, para combater esse vírus, né? A gente precisa se alimentar bem e também ter cuidado sobre como manipular esses alimentos, como guardar, né? Então eu vou dividir aqui com vocês algumas informações que são muito importantes para a gente passar por essa situação da melhor maneira possível, né? A gente precisa ter muito cuidado, higiene nas mãos, higiene nas bancadas. Então, isso vai ajudar muito a gente nesse período, tá? Então, as orientações são nutricionais, de higiene e de controle sanitário também, tá? A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a hidratação do nosso organismo, do nosso corpo. A gente precisa beber bastante água, tá? A água é muito importante e a hidratação adequada é muito importante para a gente enfrentar essas infecções virais, tá? Tem pessoas que vão manifestar mais sintomas, outras menos, mas a água vai ser fundamental nos dois casos, tá? A gente precisa combater qualquer possível efeito colateral das viroses que cursam, né, com enjoo, diarreia, a gente perde o apetite, tem vômito, então a hidratação é fundamental. Na nossa saliva, a gente tem células de defesa, né? Então, quando a gente fica com a boca seca, desidratado, a gente perde essas células de defesa, né? Então, isso já é um ponto muito negativo. Então, água, água, água. Normalmente, a gente tem que beber de 2 a 3 litros de água por dia, e agora a gente vai precisar de um pouco mais, 2,5 litros, 3 litros e meio, para a gente combater isso e evitar a desidratação. A gente precisa que essa água seja segura, né? A gente precisa de água que ela seja potável para lavar as mãos, lavar as frutas e hortaliças, cozinhar, lavar as louças e os utensílios, né? Se eu não tenho acesso à água potável para qualquer uma dessas ações, a gente precisa tornar ela potável, que é como? Fervendo, filtrando ou desinfectando, como está aqui descrito para a gente, tá? A gente precisa cuidar da saúde do nosso intestino também, né? No nosso intestino a gente tem bactérias benéficas que têm uma importância muito grande no nosso sistema imunológico, tá? Elas evitam que os patógenos se multipliquem, né? E passem essas barreiras do nosso intestino para dentro, efetivamente, do nosso organismo. Então, elas são muito importantes e a gente precisa nutrir essas bactérias que agem a nosso favor, tá? E como é isso? A gente precisa ingerir fibras, né? Que são as frutas, as verduras, os legumes, os cereais integrais, aveia, né? Quanto mais coisa crua eu comer, mais fibras eu estou ingerindo e melhor para a saúde do meu intestino, tá? Existem os probióticos também, que são aqueles lactobacilos, né, que são os mais famosos, que a gente consegue encontrar em alguns alimentos, como os iogurtes, mas a maioria deles é manipulado, então precisa ser por profissional de saúde a indicação. Então, a melhor opção agora para a gente são os alimentos de origem vegetal e mais crus possível, tá? Sempre maior quantidade crua, né? A gente precisa também tentar, né, aliviar o nosso estresse emocional, porque as situações de estresse emocional, elas aumentam a produção de radical livre, né? E esse estresse oxidativo debilita o nosso sistema imunológico, né? Então, além delas serem benéficas para o nosso intestino, as frutas e as hortaliças, elas contêm antioxidantes que vão combater esse estresse oxidativo do nosso corpo, tá? As vitaminas e os minerais, elas são essenciais para a nossa imunidade, né? Os alimentos industrializados, eles não têm as vitaminas e os minerais, tá? Na maioria das vezes, só calorias mesmo. A gente precisa ter noção da importância da nossa alimentação nesse momento. O prato colorido é a melhor opção, mas a gente não pode esquecer dos alimentos de origem animal, as carnes, tá? As carnes, principalmente a vermelha, são fontes de zinco, que é muito importante para o nosso sistema imunológico.
tá? As leguminosas, as oleaginosas e as verduras folhosas são fontes de magnésio, tá? O selênio vem da castanha do Pará, da castanha do Brasil, então a gente precisa de todos esses grupos de alimentos, tá? E a gente tem que lembrar da recomendação da Organização Mundial de Saúde para a gente comer 5 porções diárias de frutas, verduras e legumes, né? Uma no café da manhã, pelo menos. A gente coloca uma no lanche da manhã, uma no almoço, uma no jantar, tá? E um lanche da tarde. Vamos variando entre as verduras e as frutas e os legumes. O ideal é que você consiga compor mais do que uma na sua refeição, tá? As fontes de gordura e vegetais, né, da cor alaranjada, são ricos em precursores da vitamina A. A vitamina A é convertida dentro do nosso organismo, né? As carnes, os ovos, os leites, as verduras, principalmente o brócolis e a couve, e os cereais integrais, elas são ricas em vitaminas do complexo B, fundamentais para a saúde do nosso intestino. As frutas cítricas amarelas são ricas em vitamina C, tá? E a gente tem que lembrar que das vitaminas do complexo B, a vitamina B12, ela só vem de origem animal. Então, a gente precisa, tá? Comer as carnes, comer alimentos de origem animal. E quem optou por uma alimentação vegana precisa estar atento na suplementação de complexo B, tá? Porque como essas vitaminas, esse complexo de vitaminas só tem de origem animal, quem não consome veganos e vegetarianos precisam estar atentos à suplementação dele. A higienização de frutas e hortaliças, isso é muito importante, gente. A gente ter cuidado, né, na hora de higienizar os alimentos in natura, as frutas, hortaliças e vegetais. A gente precisa primeiro remover as raízes e as partes deterioradas desse alimento. Às vezes a gente vê a folha queimadinha, né, uma parte da folha do alface, uma parte da couve-flor. Então a gente precisa tirar essas partes, tá? Lava em água corrente. No caso das verduras, uma a uma folha, desinfectar em solução clorada por 15 minutos, que a gente já colocou lá na frente como é que a gente pode fazer essa solução clorada, e a gente enxágua ela com água potável, se possível filtrada, melhor que seja água filtrada, secar com auxílio do papel toalha ou centrífuga e guardar na geladeira, tá? Lembrando, gente, que só o cloro consegue matar os micro-organismos como os vírus, as bactérias e os fungos, tá? Nada de vinagre e bicarbonato, porque eles não têm esse poder de ação. Conservar os alimentos à temperatura segura é muito importante, tá? Esses cuidados são fundamentais para combater tanto o coronavírus como qualquer outro patógeno, tá? Os vírus causadores de doença podem se multiplicar rapidamente se os alimentos estiverem à temperatura ambiente, porque os vírus se alimentam de nutrientes como nós, né? Então, os alimentos eles fazem uma festa, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Alguns cuidados são essenciais. A gente precisa, para alimentos refrigerados, manter a temperatura menor do que 5 graus e para alimentos quentes, mais do que 60 graus, para retardar a multiplicação desses micro-organismos. A temperatura morna é a pior que tem, né? É a temperatura ideal de multiplicação desses micro-organismos. Outra coisa, a gente não pode descongelar os nossos alimentos à temperatura ambiente. A gente precisa fazer isso dentro da geladeira, ou na função de descongelar do micro-ondas, ou cozinhar diretamente no forno de micro-ondas, tá? Durante o cozimento dos alimentos, a gente precisa que o meio desse alimento encontre 70 graus, né? Por isso que a gente fala cozinhar por tanto tempo, a gente precisa manter um tempo de fervura ali de no mínimo 5 minutos para a gente conseguir, dependendo, claro, do tamanho do alimento, quanto maior, mais tempo vai demorar para eu atingir essa temperatura lá no centro dele, para a gente garantir que esses vírus e qualquer outro patógeno seja eliminado, tá? Após o cozimento, a gente precisa refrigerar rapidamente os alimentos perecíveis e cozidos. A gente pode botar eles cobertos fora do fogo por meia hora só para sair aquele vapor e depois geladeira, tá? As sobras de comida, elas não devem ser armazenadas na geladeira por mais do que 3 dias. Tá? E quando é que eu devo higienizar as mãos para evitar a contaminação dos alimentos por coronavírus? Tá?
Eu preciso higienizar antes e depois de ir ao banheiro, depois de tossir, espirrar, suar o nariz, mexer o nariz, manusear o lixo, quando eu for trocar o lixo, mesmo que seja um lixinho de pia, a gente precisa lavar a mão. Eu preciso lavar minha mão depois que eu mexer em dinheiro e após a manipulação de qualquer alimento, inclusive para mudar de um alimento para o outro. Se eu estou cortando uma carne, eu vou preparar o arroz, eu preciso lavar a mão, tá, gente? Isso é muito importante, a gente separar os alimentos quando a gente estiver cozinhando. A gente precisa ter um talher para cada panela, a gente precisa lavar a mão quando for manipular diferentes alimentos, tá? Após alimentos crus ainda não higienizados, né? Se eu tô lá lavando o meu alface, separando os legumes, eu preciso lavar a mão para poder mexer em outro alimento. Antes de eu manipular qualquer alimento pronto para consumo, eu preciso lavar minha mão e antes de comer. E a gente seguindo aquelas regras, né? De lavar a mão, esfregar entre os dedos, aqui até o punho, esfregando bastante, que a gente já mostrei aqui para vocês no slide anterior. A higienização da superfície de manipulação dos alimentos também é muito importante e os utensílios também, tá? Devem ser higienizados corretamente. Alguns vão precisar de molho, como escovinhas, peneiras, raladores. A gente pode fazer, a gente bota de molho em solução clorada, lava com detergente direitinho. E tem 2 métodos de higienização, tá? O método físico, que é lavar com água e sabão, enxaguar em água corrente, ou colocar em água fervente por 15 minutos. E o método químico, que é lavar os utensílios e a superfície com água, sabão, enxaguar, imergir ou banhar por 15 minutos em água clorada, tá? Ou álcool 70. Se a gente usar álcool 70 para desinfecção de utensílios e bancadas, eu dispenso o uso do detergente, tá? Algumas orientações importantes para a gente também, mas além do que a gente já falou, né? Eu já falei que precisa dos alimentos minimamente processados, alguns que já vêm cortadinhos, ou alimentos in natura, tá? Utilizar o sal, a gordura, o açúcar em pequenas quantidades. Limitar, gente, o uso de alimentos processados, industrializados, tá? São ricos em sódio, em gordura, sofrem muitas alterações em seu preparo, tá? E tem ingredientes que a gente não conhece, então a gente não sabe se a gente está comendo uma coisa boa ou ruim. Eu espero que essas dicas ajudem vocês um pouquinho a escolher. A gente precisa se alimentar em local tranquilo, limpo, né? Ver que as pessoas higienizaram aquela mesa, fazer as compras nos locais que tenham variedade de alimentos in natura, em casa chegar e logo fazer a desinfecção desses alimentos. E quando possível, a gente prefira alimentos orgânicos, tá? Em casa, gente, desenvolva suas habilidades, né, culinárias, tendo cuidado, preparando os alimentos de forma segura, dividindo as responsabilidades com todo mundo na casa. A gente precisa ser crítico, porque tem muito mito e muita propaganda enganosa na nossa área de alimentação. A gente fica muito preocupado como essas informações chegam a vocês, mas sejam críticos, perguntem, leiam o rótulo, tá? As informações nutricionais e avaliem as informações e os conselhos que chegam até vocês através dos amigos e dos familiares. A informação nesse período é muito importante. A gente precisa ter informações corretas e buscar informações em locais seguros, lugares seguros, tá? Diversas pesquisas estão sendo lançadas para ajudar a gente nesse momento a combater essa pandemia. A gente aqui do Camões Pinóquio está aqui atento a todas as informações e a gente vai estar sempre atualizando vocês e eu vou estar sempre falando aqui da melhor maneira para a gente se alimentar e sobre alimentação saudável, que com certeza a gente vai passar por esse período da melhor maneira possível. É isso, gente. Obrigada. Espero ter contribuído com vocês e até a próxima.